Eu queria convidar aqui, sem mais delongas, o nosso irmão e seminarista Helder. É uma honra para nós tê-lo aqui, trazendo uma reflexão hoje, como eu já afirmei anteriormente, nosso pastor está ali na PIB do Guamá, hoje pregando no culto de gratidão. Então eu queria orar agora pela vida do Helder, para que o Senhor use a sua voz para declarar as riquezas de Cristo no poder do Espírito Santo, amém? Senhor Deus, muito obrigado porque o nosso irmão está aqui. Agora, Pai, encha a sua mente e o seu coração, Pai, com o temor do Senhor e com o poder do Espírito. Fala ao nosso coração, nos edifica em Ti para o louvor da Tua glória. É o que nós te pedimos e te agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém. Boa noite, meus irmãos. Rapidinho, só deixa eu fazer essa cirurgia aqui, tirar a máscara com o microfone, óculos. Não vai ser muito fácil. Agora. Bem, meus irmãos, para os que não me conhecem, eu sou o Helder, casado com essa linda jovem Carla, está aqui na frente. E é sempre um prazer, um privilégio para mim poder estar, pela segunda vez, terceira, teve uma quando eu era adolescente, poder estar pregando aqui na minha igreja. Nasci, fui criado, apresentado, batizado, aceitei a Cristo aqui. Então isso é um motivo de muita alegria ao meu coração, poder estar aqui nessa noite e talvez de alguma forma podendo devolver tudo aquilo que essa igreja me ensinou. Hoje eu queria conversar com vocês sobre o livro de Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, do versículo 1 ao 14. E esse é um texto que fala sobre muitas coisas aos nossos corações. Eu quero poder ressaltar algumas coisas do que o Senhor tem falado ao meu coração nesse texto. Só para eu ter uma noção, quem já achou diz amém? Vou esperar mais um pouquinho. O livro de Atos ele foi escrito por Lucas, né, que escreveu o Evangelho de Lucas também, e ele dedica esse livro a Teófilo, que a gente não tem certeza de quem é Teófilo, mas provavelmente, como lá no início de Lucas ele fala, Teófilo, excelentíssimo Teófilo. Então, provavelmente, Teófilo era alguém muito importante, romano, talvez um governador romano. E Lucas está escrevendo o que ele vive, o que no Evangelho de Lucas, aquilo que ele entrevistou os apóstolos que ele conviveu, e aí ele entrevistando os apóstolos, conversando com ele, relatou tudo que Jesus tinha feito. E aqui no livro de Atos, ele vai relatar aquilo que, depois que Cristo foi aos céus, o que aconteceu com aquela igreja, o que eles fizeram, enfim, e também uma parte da história dele, porque ele também estava nesse início, na igreja. Quem achou diz amém? Agora sim, então vamos ler juntos, do versículo 1 ao 14. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas. Depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isto, Jesus foi levado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Então,
os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade era de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Deus, muito obrigado, Pai, pelo dia de hoje. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia de mim, que eu possa simplesmente ser um instrumento Teu aqui nessa noite e poder compartilhar aquilo que o Senhor quer, Pai, para a Tua igreja. Eu me coloco diante de Ti como apenas um simples instrumento. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, então, como nós vimos aí no primeiro versículo, ele fala assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. O primeiro livro ele está se referindo ao livro de Lucas. Teófilo, a gente já conversou um pouco quem é esse Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar até um dia em que foi levado às alturas. Então, nós já entendemos um pouco isso, e é interessante, que o que Lucas, por que Lucas está escrevendo isso a Teófilo? Ele está não simplesmente relatando fatos históricos, não simplesmente relatando coisas que aconteceram, mas ele está relatando testemunhos que são importantes para nos edificar, para fortalecer a nossa fé. Então, o que nós vamos ver aqui no livro de Atos não são simplesmente histórias contadas, mas sim histórias verídicas que servem para edificar a nossa fé. Exemplo de como é que hoje nós podemos nos reportar. Por isso que ele fala, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Então é basicamente isso que Lucas queria informar para nós hoje. E aí o texto continua, lá no verso 3, vamos ler aqui só a parte do verso 3a, que diz assim: depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias. Meus irmãos, é interessante que Lucas comece essa descrição de Atos falando que Jesus se apresentou depois da sua ressurreição com os apóstolos, conviveu com eles durante 40 dias. E aí, se nós formos ver nos evangelhos esses últimos relatos, vamos voltar logo aqui para João, que é o evangelho que está uma página logo depois, alguma coisa assim, João 20, no verso 24, diz assim: Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos das mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passando 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. E estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: ponha aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu Deus, Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Se a gente for aqui para o outro evangelho, vamos lá para o evangelho de Lucas, no capítulo 20, Lucas 20, verso 40. Do 40 ao 43, diz assim: dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem, eles ainda, por causa da alegria, e como estavam admirados, Jesus lhes disse: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. E agora, o Evangelho de Marcos, volta mais um pouquinho, Marcos, capítulo 16,
último capítulo de Marcos, capítulo 16, verso 14. Diz assim: Finalmente Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Meus irmãos, é interessante ver que, nesses momentos finais de Jesus ele se apresenta aos apóstolos ressurreto e passa esses 40 dias com eles, porque eles não criam naquilo que estava vendo. A gente viu o relato de Tomé, a gente vê que em Lucas que Jesus estava lá com eles, mostrou os seus ferimentos, eles continuaram não crendo e disse: então vamos comer, para vocês verem que eu estou aqui, que eu sou eu, que eu ressuscitei. E aí a gente vê todos esses relatos em João, ele diz assim: censurou-lhes a incredulidade. O que a gente vê é que mesmo aqueles homens que andaram e caminhavam com Jesus, não estavam crendo naquele Cristo ressurreto. Eles não conseguiam crer. E aí, meus irmãos, isso era um problema muito sério. Porque crer, a fé, é o que nos movimenta. Exemplos simples da vida. Você, quando vai ver um filme, você que está escolhendo ali Netflix, Disney, não sei o quê, você crê, você tem fé de que aquele filme vai ser bom. Se você vai escolher um celular para comprar, você tem fé, você crê que aquele celular vai ser bom. A fé é aquilo que nos movimenta. Ninguém estuda uma matéria sem ter fé de que aquilo vai lhe ajudar em alguma coisa. Se eu estou querendo passar no vestibular, mesmo que eu não goste de matemática, eu vou estudar porque eu tenho fé que aquela matéria de matemática vai me ajudar a passar naquela prova final do ano. Eu trabalho hoje no meu trabalho porque eu creio que esse trabalho de alguma forma vai me trazer sustento, porque a gente sabe, quando a gente trabalha, primeiro a gente trabalha para depois receber, e a gente tem fé de que nós receberemos o nosso salário para nosso sustento. Então a fé é algo que nos movimenta. E quando a gente fala em obedecer a Cristo, esses últimos mandamentos que Cristo vai dar para os apóstolos, antes dele passar os mandamentos que ele tinha, fazer aquele resumão daqueles 3 anos que passou com os apóstolos, o Senhor precisou lutar contra a incredulidade daqueles homens. Porque crer é o que nos movimenta. Como é que nós vamos poder testemunhar, como a gente vai ver o mandamento aqui do Senhor, como é que nós vamos poder obedecer a Cristo se nós não cremos? Eu estava ouvindo, certo dia, num podcast, alguma coisa nesse sentido de a prova do tempo. Quanto mais tempo essa coisa persiste, mais confiável ela é, porque ela se provou confiável em diversas situações ao longo do tempo. E a Bíblia é algo que é provada ao longo do tempo. A Bíblia é um instrumento que nós temos para nos ajudar nessa nossa incredulidade, porque desde Jesus, ele já usava as Escrituras, naquela ocasião o Velho Testamento. Depois ali a igreja começou a juntar todos esses livros da Bíblia, e ao longo do tempo, até hoje, é o que nós confiamos e estamos hoje aqui, conversando. Meus irmãos, para obedecer a Cristo, é necessário crer nas suas palavras. Não tem como a gente caminhar de forma diferente. E o nosso texto continua. Só deixa eu me encontrar aqui. Certo. E aí, durante 40 dias, e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus, no finalzinho do verso 3, Jesus estava falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. Isso é importante nós ressaltarmos, porque a ferramenta que Jesus utilizou para combater a incredulidade desses homens foi a palavra de Deus. Jesus, ele explicava a palavra. Se a gente voltar um pouquinho mais, ali em Lucas 24, a gente vai passear um pouquinho, talvez, pelos evangelhos hoje. Lucas 24, do 44 ao 48.
Lucas 24, 44 a 48 diz assim: A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras e disse-lhes: Assim está escrito que Cristo tinha que sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Essa era a ferramenta, era a palavra do Senhor. É isso aqui que o Senhor utilizava para combater a incredulidade daqueles discípulos. E aí, meus irmãos, a outra ferramenta que o Senhor usava era da comunhão. Comia com eles e sentava com eles. Essas duas ferramentas juntas é o que pode nos ajudar a perder a nossa incredulidade para que nós possamos, agora sim, obedecer a Cristo. Devocional é uma coisa muito importante nos nossos tempos. E aí eu pergunto, quanto tempo a gente tem passado lendo a nossa Bíblia e orando ao Senhor? A palavra do Senhor é a única ferramenta que nós temos para combater a nossa incredulidade nele. E muitas vezes nós não lemos a nossa Bíblia. E meus irmãos, como foi desafiador para mim essa semana, onde eu estava dizendo assim: Senhor, como é que eu vou pregar sobre esse assunto, se nem antes de eu sentar para estudar, eu fiz a minha devocional, eu passei um tempo orando contigo, eu li a minha Bíblia. E aí eu perdi ali 1 hora daquele tempo que eu tinha separado para pensar na minha organização, para fazer minha devocional. Porque não adiantava de nada eu poder falar para vocês se eu não estava combatendo a minha incredulidade com a palavra do Senhor e com a oração. Meus irmãos, a oração, ela molda o nosso coração, ela faz com que o nosso coração seja cada vez mais parecido com o coração do Senhor. E a palavra do Senhor, ela revela a vontade, aquilo que nós devemos obedecer. Obedecer a quê? A palavra do Senhor. É só isso que nos ajuda. Meus irmãos, assim como quando a gente vai ver um filme, assim quando a gente vai comprar um celular ou comprar qualquer coisa, a gente lê uma resenha, pergunta para um amigo se é bom, se é legal, se vai me fazer bem. O Senhor deixou a sua palavra para que nós possamos entender, para que nós possamos crer no quem Ele é. Se nós não cremos, se nós não entendemos que Cristo é Senhor, que Ele morreu para nos salvar, que a palavra é a Bíblia, por que eu vou obedecê-lo? Não faz sentido eu obedecer a Cristo se eu não creio. Quanto tempo nós temos nos dedicado à nossa devocional em casa, a sentar, conversar com o Senhor, orar ao Senhor, ler a palavra do Senhor, meditar nisso durante o nosso dia? Quanto tempo nós temos dedicado a isso? Meus irmãos, eu sei que a nossa vida é corrida, eu sei que a nossa vida, muitas coisas acontecem, mas se nós queremos genuinamente obedecer ao Senhor, não existe essa possibilidade se nós não estivermos lutando contra a nossa incredulidade. A segunda coisa é a comunhão. Não existe combater a incredulidade sozinho. É impossível. Se você não vem para a comunhão dos santos, está aqui na igreja, ter amizades verdadeiras com o corpo de Cristo, você não vai conseguir combater a sua incredulidade. Porque quando eu digo assim, eu não preciso da igreja, o que eu estou dizendo é o seguinte: aquilo que eu leio, aquilo que eu interpreto da Bíblia é 100% certo, eu confio 100% em mim, no que está escrito, e eu não dou espaço para ninguém corrigindo aquilo que eu creio. E aí você começa a cair nas suas próprias mentiras, você começa a escrever uma Bíblia só sua, porque você não permite que a igreja do Senhor lhe ajude a lutar contra a sua incredulidade. A vir aqui ouvir a palavra do Senhor. Em momentos
diversos com amigos em casa, numa pizzaria, fazendo qualquer coisa, ali um poder estar moldando um ao outro, dizendo, cara, eu acho que essa tua visão bíblica está um pouco errada, eu acho que não caminha por aí, vamos ver isso daqui. A comunhão é uma ferramenta importante para nós combatermos a nossa incredulidade. E o texto continua no verso 4, diz assim: e comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, os batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos com Jesus, perdão, eu me perdi, esquece o verso 6, vamos só até o verso 5. E serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Meus irmãos, o que nós queremos entender aqui? Jesus, ele ressuscitou, se apresentou com os seus discípulos, lutou contra a incredulidade deles através da palavra, através da comunhão. E agora, Jesus dá o mandamento. Aqui, a gente vê que o mandamento é simples. Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Meus irmãos, então vamos entender melhor quais foram esses mandamentos nesse último momento de Jesus, voltando aos evangelhos. Vamos agora voltar lá para Mateus 28. Mateus capítulo 28. No verso 18 ao 20. Esse é um texto que todo embaixador sabe, né? E a nossa grande comissão que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Vamos agora para vamos a Marcos 16. Marcos 16, do 15 ao 18. Marcos 16, 15 ao 18 diz assim: e disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Vamos agora a Lucas. Lucas 24, verso 49. Lucas 24, verso 49, diz assim: eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Vamos agora a Marcos. Vamos agora a Marcos. Marcos 16, de 15 a 18, que diz assim: e disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Eu estou lendo Marcos, não é isso? Perdão, meus irmãos. Então, o que eu li com vocês foi Marcos 15 ao 18. Lucas 24, 49. Vamos agora a Lucas 24, 49. Agora sim. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai, e permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Meus irmãos, o que eu quero ressaltar para vocês, mostrando essas passagens em todos os evangelhos,
é que o mandamento final de Jesus, como a gente pode ver relatados em todos os evangelhos, é o ide de Cristo. Vão, preguem o evangelho, sejam testemunhas. Além desse mandamento, o Senhor manda uma promessa. Essa promessa foi uma promessa dita desde o Antigo Testamento, lá em Joel 2, 28, 32, que diz assim mais ou menos: e acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Isso foi profetizado no Antigo Testamento e Jesus vai reforçar isso em João 15, 26, 27, dizendo: quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vocês também testemunharão, porque estão comigo desde um princípio. Ou seja, Deus está nos dando um mandamento: ide, fazer discípulos, ide, testemunhai, e está nos dando uma promessa: o meu Consolador, o Espírito Santo, vai estar com vocês. E aqui eu quero ressaltar com os irmãos 2 mandamentos que nós vemos Jesus nos seus últimos dias. O primeiro é um mandamento geral a todo aquele que nele crê: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele está ordenando isso a todo aquele que nele crê. Todo aquele que um dia aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ele tem uma obrigação, independente do que ele faça, é testemunhar a Cristo. Mas eu quero ressaltar um outro mandamento, que é um mandamento um pouco mais específico para aqueles homens. Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, como a gente leu lá em Atos 4. Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai. Meus irmãos, por que eu quero ressaltar esses 2 mandamentos diferentes? Porque um é geral, para todos, mas existe um mandamento específico. E muitas das vezes, nós ficamos perguntando ao Senhor: Senhor, qual é o próximo passo? Senhor, eu estou terminando o ensino médio. Qual é a universidade? Senhor, eu terminei minha universidade e vou trabalhar com o quê? Senhor, eu estou aqui no meu trabalho, talvez estejam satisfeitos. E eu queria dar um próximo passo. O que é esse próximo passo? E aí, meus irmãos, eu queria ressaltar para vocês que muitas das vezes o que nós devemos obedecer são ordens específicas do Senhor para a nossa vida. E na Bíblia existem alguns exemplos, eu vou destaquei 3 aqui. Abraão, quando o Senhor chama Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Isso é um mandamento para Abraão, não é um mandamento para o Helder, não é um mandamento para você. Outro mandamento que a gente vê que é específico, outra ordem específica do Senhor, a gente pode ver também no livro de Atos, quando o Senhor vai falar com Filipe. Ele diz assim: o anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se, vá para o sul, no caminho que desce para Jerusalém a Gaza, e este se acha no deserto. Então ele disse: olha, Filipe, vai evangelizar lá, naquele deserto, e ali a gente conhece o texto que ele vai falar com o eunuco. Outro texto da Bíblia que a gente pode trazer esse mandamento específico, que muitas vezes o Senhor dá para a nossa vida, é: e percorreram a região, Atos 16, 6, agora com Paulo, que diz assim: e percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Misia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Meus irmãos, isso são mandamentos específicos para a nossa vida. Um exemplo, por exemplo, da minha vida, quando eu estava na universidade, eu estava estudando 2 cursos ao mesmo tempo: engenharia civil e engenharia de produção. Porque
meu pai é engenheiro civil, achava interessante, queria fazer engenharia civil, mas, por uma ironia do destino, eu acabei fazendo a prova da UEPA para fazer engenharia de produção, passei, eu disse, vou fazer o quê? Vou estudar, vamos ver no que vai dar. O máximo que pode acontecer é eu sair depois, eu já estava com engenharia civil também estudando. E com 2 anos e meio de curso, eu entendi do Senhor que era para eu deixar a engenharia civil e só continuar no meu curso de engenharia de produção. Outro testemunho muito próximo a mim, por exemplo, a minha esposa Carla, passou 5 anos tentando fazer medicina, passar em medicina no vestibular, até que o Senhor disse assim, Carla, quem disse que eu quero que você faça medicina? E depois o Senhor permitiu que ela passasse a odontologia e hoje está cursando odontologia. O pastor André, advogado, trabalhava no escritório tantos anos, e aí o Senhor disse, André, larga esse escritório, vem me servir aqui na igreja, 100% integral na juventude. Meus irmãos, o Senhor tem ordens específicas para nós, mandamentos específicos para a nossa vida. Mas eu quero atrair a atenção para vocês, cuidado. É muito comum, às vezes, não muito no nosso meio, na nossa igreja, mas talvez em outras igrejas, você chega lá e alguém diz assim, o Senhor me revela que você tem que fazer isso. O Senhor me mostra que esse é o caminho que você tem que seguir. E trazendo muitas revelações específicas, às vezes, sobre a nossa vida. Às vezes, em contextos que fazem sentido, às vezes em contextos que não fazem sentido. Mas as revelações específicas do Senhor, nós temos que ter muito cuidado. A comunidade está aqui para nos alertar, para mostrar caminhos. Aquele seu amigo, aqui na igreja, a gente pode dizer, cara, eu acho que melhor você fazer isso, acho melhor você fazer aquilo. Mas um cuidado que nós temos que ter é, sempre que alguém traz uma palavra dessa, alguma coisa nesse sentido para a nossa vida, nós precisamos julgar conforme a palavra do Senhor. Primeiro, ninguém pode dizer, ter a audácia de dizer que fala em nome do Senhor. Isso é muito perigoso, porque o Senhor não erra. O Senhor não erra. E assim, meus irmãos, nós precisamos julgar isso com muita sabedoria, porque aquele irmão pode ser usado, e com certeza é usado, para trazer entendimento, faz parte da comunidade um edificar ao outro. Mas o que tem que guiar as nossas decisões é o mandamento geral. Ide por todo mundo, testemunhai, sejam minhas testemunhas. É isso que tem que guiar as nossas decisões. Se eu sair da engenharia civil, cursar só engenharia de produção, eu vou estar sendo testemunha do Senhor fazendo isso? Se eu iniciar um namoro, um relacionamento, eu vou estar sendo testemunha do Senhor fazendo isso? Meus irmãos, o Senhor tem muitas ordens específicas para a nossa vida. Mas quando a gente julga, a gente ora, Senhor, qual é o próximo passo? Senhor, eu devo seguir esse caminho, eu devo seguir esse outro, o que eu devo fazer? A pergunta que a gente tem que fazer é, Senhor, eu vou estar sendo tua testemunha ali? É ali onde eu vou te servir melhor? A revelação, esse mandamento geral do Senhor, é o que baseia as nossas decisões. O que devo obedecer é, ali eu estarei sendo testemunha? E meus irmãos, às vezes a gente congela. Às vezes a gente passa muito tempo e o Senhor disse, não, eu quero que você siga esse caminho. Talvez pode ter passado na cabeça do pastor André quando saiu do seu escritório para se dedicar à igreja. Passou na minha cabeça se era para eu deixar a engenharia de produção ou a engenharia civil. E eu fiquei perguntando, Senhor, é isso? Eu consigo? É isso que tu queres? É interessante que junto com o mandamento, o Senhor manda uma promessa, que é o Espírito. E aí, meus irmãos, nós vimos lá no livro de João que todos aqueles que caminharem, que crerem,
O Senhor vai, lá ia dar o poder deles falarem outras línguas, ia dar, se eles bebessem alguma coisa venenosa, nada aconteceria com eles. O que nós precisamos entender dessa promessa do Espírito Santo é que essa promessa do Espírito Santo ela vem para nos capacitar a cumprir o mandamento de Cristo para a nossa vida, e essa promessa também vem para nos proteger. Às vezes, testemunhar é difícil, mas o Espírito Santo é quem nos capacita a testemunhar. Certa vez eu estava no meu trabalho e estava acontecendo uma situação difícil entre o grupo, tinha uma pessoa que estava gerando um atrito, e eu pensei, Senhor, como é que eu posso resolver isso? E aí o Senhor me trouxe à mente Mateus 18, onde ele vai conversar sobre disciplina na sua igreja. Se você tem um irmão que está pecando, vá lá, fale com ele. Se ele não aceitar, chame mais 3 pessoas para conversar. E eu pude usar esse texto para que no meu trabalho pudesse resolver um conflito. E ali, não só de alguma forma resolvendo uma situação que a gente pode julgar empresarial, mas eu pude aplicar a palavra do Senhor, eu pude ser testemunha naquilo que eu estava fazendo. E às vezes tem medo, esse é um exemplo que eu já contei para os juniores na EBD. Quando eu estava mais ou menos na 8ª série, uma moça perguntou para mim assim, Helder, tu crê na Bíblia? Tudo que está escrito mesmo? E aí naquele momento eu gelei e eu falei não. Eu falei não, que eu não cria. Eu tive medo de testemunhar. E meus irmãos, o que a palavra do Senhor nos traz é o seguinte, não tenham medo. Eu estou capacitando vocês para serem minhas testemunhas. Eu vou dar ideia a vocês. Senhor, eu tenho uma pessoa no meu trabalho, eu quero pregar o Evangelho para ela. Eu estou te capacitando para pregar o Evangelho a essa pessoa em algum momento. Na minha escola, Deus está nos capacitando para que a gente possa ser testemunha e sempre vai nos dar estratégias. E aí, meus irmãos, o texto continua. Então os que estavam reunidos no verso 6, estavam reunidos com Jesus e lhe perguntaram, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus lhe respondeu, não cabe a vocês conhecer tempo ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Meus irmãos, Jesus lutou contra a incredulidade daqueles homens, mostrou na palavra, reuniu com eles, sentou com eles. E aí, disse, eu vou enviar alguém para capacitar vocês, para vocês fazerem a minha obra. Sejam minhas testemunhas. E a pergunta desses homens que eles podiam fazer a última pergunta que eles poderiam fazer para Jesus foi, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar Israel? Meus irmãos, o que estava na cabeça desses homens não era o Evangelho. E aqui, essa incredulidade deles, essa falta de conhecimento da palavra, fez com que aqueles homens, mesmo andando com Jesus, não tivessem entendido que o reino de Jesus não era um reino físico, não era um reino simplesmente que contemplava Israel, mas internacional. O Senhor vai falar a todas as nações. Esses homens caminhavam com Jesus e não entenderam isso. A nossa incredulidade, a nossa falta de conhecimento da palavra, faz que depois que Jesus mandar a ordem, eu vou enviar a promessa, só vai para Jerusalém, faz com que nós fiquemos paralisados, porque nós não entendemos o que o Senhor nos falou. E a gente fica, Senhor, é agora que vai acontecer? A vantagem de Jesus podia ter sido dizer, eu andei 3 anos com vocês e vocês não entenderam nada. Mas Jesus, na sua infinita sabedoria, ele faz 3 coisas.
ele primeiro diz: não cabe a vocês entender o tempo do Senhor. Meus irmãos, a nossa obediência ao Senhor não nos cabe entender. Nós temos que crer que Deus tem o melhor para nós. Crer como no Salmo 23, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. O Senhor tem o melhor para nós. O Senhor sabe o tempo das coisas acontecerem. Senhor, aquela vaga de emprego não acontece. Senhor, eu estou há anos e não consigo passar no vestibular. Senhor, tanta coisa para acontecer na minha vida e eu não consigo. E aí parece que as coisas estão travadas. Meus queridos, não nos cabe a nós definir os tempos. O Senhor vai guiar os nossos passos. E a sua palavra vai acontecer. A segunda coisa que Jesus ressalta a eles: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. O Senhor, Ele quer restaurar a promessa na cabeça deles. Ei, parem de ficar olhando, me perguntando o que é para fazer. Vocês vão receber o poder, o Espírito Santo. Vocês vão receber a promessa. Lembrem das promessas do Senhor. E a terceira coisa, ele relembra o chamado, o ide. Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e os confins da terra. Vocês serão minhas testemunhas. O Senhor relembra que não nos cabe entender os desígnios dele, o tempo dele. O Senhor lembra da sua promessa que nós devemos lembrar. E o Senhor nos lembra do nosso chamado. E aí o texto continua. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Deus que foi levado do meio de vocês para o céu virá do modo como vocês o viram subir. Jesus respondeu, subiu ao céu, e a postura dos discípulos foi: e agora? Ficaram olhando, esperando. O que é para a gente fazer mesmo? O que eu devo caminhar? O que o Senhor me falou? Olhando para o Senhor. E aí o Senhor envia 2 anjos e diz: ei, esse Jesus vai voltar. O que vocês estão fazendo aqui? Meus irmãos, muitas vezes a gente fica paralisado diante das situações, porque nós esquecemos que o Senhor nos capacitou. A nossa incredulidade nos paralisa. Nós esquecemos da palavra do Senhor e nós simplesmente ficamos olhando as situações e agora, Deus? O que eu preciso fazer? Nós devemos nos voltar ao Senhor e lembrar da sua promessa. Meus irmãos, assim como aqueles homens estavam lembrando da promessa que havia o Espírito Santo, hoje nós estamos lembrando dessa promessa que Jesus voltará. Meus irmãos, nós precisamos crer e nos movimentar pela promessa do Senhor, testemunhando esse Deus. Atos escreve o que aqueles apóstolos viveram, o que aqueles apóstolos vivenciaram para edificar a nossa vida. Assim é a nossa vida nós vamos vivendo, as coisas vão acontecendo e a nossa vida serve de testemunho para edificar a fé dos nossos irmãos. Nós não podemos ficar paralisados olhando: Deus, e agora? Nós temos que lutar contra a nossa incredulidade, entender as ordens do Senhor e caminhar com fé, firmes na promessa de que Ele virá para nos resgatar. E aí, depois disso, que o anjo manda eles embora, o versículo 12 diz assim: então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Agora parece que eles entenderam
O Senhor mandou eu esperar, que em breve vai vir a promessa. E agora, meus irmãos, é interessante como esses apóstolos, junto com aquela comunidade, decidem esperar a promessa do Senhor. Assim como nós estamos esperando ser aprovados no vestibular, esperando o resultado daquele concurso, o resultado daquele emprego que nós estamos buscando, daquela prova, muitas das vezes o Senhor nos manda esperar. Talvez essa pandemia serviu para os seus projetos. Espera lá. Você que estava pensando em fazer isso? Não, vou colocar uma pandemia para esperar. Meus irmãos, e olha como estes homens e mulheres esperaram. Em comunhão uns com os outros, se reunindo como igreja e perseverando em oração. O quanto nesse tempo de pandemia, onde seus projetos com certeza pararam, você perseverou em oração e em comunhão com os seus irmãos. Tinha alegria em vir para a igreja, para aqui juntos a gente poder perseverar em oração, orar pelo que o Senhor tem feito na nossa vida, clamar ao Senhor. Meus irmãos, assim como aqueles homens estavam esperando a promessa do envio do Espírito Santo, a gente pode estar esperando algumas coisas na nossa vida acontecerem, mas a nossa principal esperança é na vinda do Filho. Jesus voltará. E como é que nós devemos estar esperando essa promessa? Em comunhão, em igreja, perseverando em oração. Meus irmãos, como nós desvalorizamos às vezes a reunião em igreja, como nós desvalorizamos a oração, e nós entendemos que a nossa comunhão, a nossa vida devocional são antídotos contra a nossa incredulidade, que é aquilo que nos faz nos movimentar, obedecendo aos mandamentos de Cristo, sendo testemunha. E nós muitas vezes estamos paralisados, olhando para cima, sem saber o que nós vamos fazer. Meus irmãos, lutemos contra a nossa incredulidade. Não podemos nos satisfazer com o nosso conhecimento bíblico hoje. A internet está cheia de conteúdo bom, que a gente pode estudar, que a gente pode aprender. Nós temos uma escola bíblica dominical todo domingo aqui. Nós temos os nossos cultos regulares, para que a gente possa cada vez mais aprender da palavra do Senhor. Nós temos os nossos irmãos que podem nos ajudar, que podem nos corrigir. Lutar contra a nossa incredulidade que nos paralisa. Essa nossa incredulidade, essa nossa falta de entendimento da palavra do Senhor é o que nos paralisa a caminhar, nos paralisa a obedecer. E obedecer a quê? A ser testemunha. Não importa se você é uma dona de casa, não importa se você é um grande empresário, não importa se você é um professor, se você é estudante, se você é médico, carpinteiro, pedreiro, não importa, o que importa é testemunhar. Esse é o nosso chamado. E é ali que o Senhor te colocou para testemunhar, é ali que eu vou testemunhar, crendo no que Cristo fez por mim naquela cruz, pregando do seu Evangelho. Que a gente possa nos movimentar, caminhar, sendo testemunhas do Senhor e não ficar olhando para o céu sem saber o que fazer. E vai ter muitos momentos que o Senhor vai dizer, espera. E é nesses momentos onde em comunhão e perseverando na oração que nós devemos passar. Que o Senhor possa transformar as nossas vidas, retirar essa incredulidade do nosso coração, nos ensinar a palavra, nos dar amor por essa comunhão, para que a gente possa ser testemunha aonde Ele nos chamou. Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado e o Senhor tem cuidado de nós. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos ajuda, Senhor, a te obedecer, Pai, a sermos Tuas testemunhas aonde quer que nós formos, Pai.
que a incredulidade, aquilo que nos paralisa, Senhor, a gente possa cada dia mais lutar contra isso, nos dedicar à Tua palavra, nos dedicar à Tua igreja, Pai, para que juntos a gente possa enfrentar, Pai, o nosso pecado e sermos testemunhas, crendo que o Teu Espírito nos capacita e nos protege, para que a gente possa testemunhar de Ti, Senhor. Que nós possamos juntos perseverar em oração e em comunhão. Em nome de Jesus. Amém.